Olá! Hoje estamos encerrando a nossa série de mensagens por tema O Jogo da Vida. O foco de hoje é pensar em relacionamento, porque vence aquele que investe em relacionamentos. Eu sei que o capitalismo é um movimento que não pode ser cessado nem de longe, mas uma das heranças do capitalismo é a primazia das coisas em detrimento das pessoas. Infelizmente, na medida em que nós avançamos nesse modo de sociedade que preza por ter em detrimento de ter, as pessoas perdem sempre. Quantas queixas nós temos em relacionamentos de mulheres, por exemplo, em que os seus maridos ou namorados ou noivos estão demasiadamente investindo tempo em ganhar dinheiro ou na vida profissional e o relacionamento acaba sendo penalizado. Qualquer vitória que você tenha, é necessário que seja compartilhado com alguém. São as pessoas que engrandecem, inclusive as nossas vitórias financeiras. Não faz sentido você ganhar muito dinheiro e não ter com quem compartilhar essa vitória. Entrar para um quarto, olhar para uma mala cheia de dólares, por exemplo, se vê em filmes, e de repente você achar só a pessoa mais feliz do mundo. Tá, e o que você vai fazer com esse monte de dinheiro? Não tem ninguém para te ligar. Não tem ninguém para se preocupar. Não tem ninguém com quem você possa rir ou chorar. Ah, mas o dinheiro compra tudo. Não compra intimidade. Até compra tumulto, pessoas, gente agregada, mas não compra intimidade. Dinheiro não compra intimidade. A intimidade é fruto de relacionamento. E no tempo em que as pessoas estão investindo muito em coisas, estão desinvestindo de pessoas. E para mim, a maior vitória é quando investimos em relacionamentos. Há um texto da Palavra de Deus que nós vamos encontrar ali em 1 João, capítulo 4, versos de 15 a 19, que diz o seguinte, escute só essa palavra. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Esse é um texto tremendo que define o caráter de Deus, e aqui o caráter de Deus é definido pela palavra amor. Deus é amor. Aquele que está em Deus ama. Aquele que investe num relacionamento com Deus, não tenha dúvida que vai investir em relacionamento em pessoas, vai focar em pessoas em detrimento das coisas. As coisas terão o seu valor, mas sempre um valor secundário. O valor primário seriam as pessoas, porque quando amamos a Deus, estamos sendo capacitados para amar pessoas. A Bíblia diz isto, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se somos capazes de amar um ao outro, é porque primeiramente Deus nos amou. E à medida em que eu sou daqueles que respondem a esse amor, ou seja, aprendo também a amar a Deus, isso me capacita a amar pessoas. Estou dizendo aqui que nesse tempo que estamos vivendo, o investimento em coisas está sobrepondo ao investimento em pessoas, em relacionamentos. Você vai ver pais, pai e mãe, se dedicando ao trabalho com muito esmero, o fazem honestamente, levantam muito cedo, deitam muito tarde, trabalham muito para garantir o futuro dos seus filhos, mas pouco contato. Raramente um abraço, um beijo, uma tarefa de casa feita com amor e com paciência, raramente discutir uma relação familiar, não tem tempo para isso, sentar à mesa, comer juntos, enfim, a convivência ela está prejudicada por causa da necessidade gritante de ter coisas o tempo todo. Investir em pessoas é a máxima da fé cristã. Lembra você que foi isso que Jesus fez quando ele veio ao mundo? A primeira coisa que ele fez foi eleger algumas pessoas, trazê-las para perto, se relacionar com elas, investir na vida delas, transformar um homem bruto como Pedro num homem sensível espiritualmente, como a Bíblia registra lá em Atos dos Apóstolos. Transformar cobradores de impostos, transformar pessoas que tinham outras metas em metas muito mais nobres. E isso é resultado de relacionamento. Você vai ver o Pedro, apóstolo Pedro, sendo impulsivo,
um homem nervoso, um homem que fazia as coisas sem fazer avaliação de consequência, chegou ao ponto de cortar a orelha de Malco, na tentativa de ajudar, atrapalhava, nega Jesus, tendo afirmado que jamais faria isto. O homem todo confuso, mas Jesus investe nele. Você vai encontrar no finalzinho do Evangelho de João, Jesus chamando Pedro para perto, já tinha desistido até do discipulado, foi pescar junto com outros discípulos, estava focando de novo na pescaria, esqueceu do legado espiritual de 3 anos recebido por Jesus, o seu mestre, mas Jesus olha para Pedro e diz, não desisto de você. Eles têm uma conversa tremenda na beira-mar, perto de um momento muito especial em que Cristo preparava ali um café da manhã especial para Pedro, e naquele momento em que o pão estava ali, o peixe estava ali sendo assado, eles conversam e Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? O que Jesus estava fazendo é dizer com aquela atitude, Pedro, eu estou investindo um pouco mais em você, porque eu acredito em você. Jesus o tempo todo investiu em pessoas, em relacionamentos. Você não vai ver Jesus acumulando riquezas, bens, tesouros, de jeito nenhum. Ele não tinha nem aonde dormir. Ele foca o tempo todo em pessoas. Ele gasta tempo com Marta e Maria, gasta tempo com Lázaro, vai gastar tempo com os discípulos, gasta tempo com a viúva de Naim, com Bartimeu. Homens e mulheres que passaram pela vida de Jesus receberam dele uma atenção especial. Jesus investiu em pessoas, ele investiu em relacionamentos. E essa é a máxima também da igreja. A Bíblia diz em Atos que a igreja, naquele início de caminhada, era uma igreja que investia em pessoas, em relacionamentos, de tal forma que a igreja caiu na graça de todo o povo. As pessoas ficavam abismadas, porque não era comum pessoas investirem em pessoas. E essa é uma realidade muito antiga, não é da agora, ela se agrava nesse contexto social, mas ela é muito antiga. De forma que quando olhamos para a palavra e descobrimos que o amor lança fora todo medo, que no amor nós aprendemos a nos tornar mais parecidos com Deus, porque enquanto amamos que Deus se manifesta em nós, através de nós, então estamos diante de um grande desafio nesse jogo da vida. Investir em pessoas. Quantas pessoas estão falindo hoje porque estão muito mal resolvidas em relacionamentos? Pensa num casal destruído aí pelo adultério, pela violência, por qualquer outra situação. Como que um homem desse tem cabeça para trabalhar, ganhar dinheiro? Como que uma mulher dessa tem condições de entrar, de repente, no trabalho, desempenhar um bom papel? Compromete-se tudo. Nós temos que colocar na nossa cabeça que o reino de Deus é um reino que envolve primordialmente pessoas. Coisas são secundárias, têm o seu valor, mas são secundárias. Então, se você julga a ter vitória na vida, então você é daqueles que investem em pessoas. Investir aí no seu casamento, investir nos seus filhos, nos seus pais, investir nos seus vizinhos, nos seus amigos de trabalho ou amigos, de repente, de lazer. Muitos aí têm amizades em lazer, ou no futebol, ou andando de moto, bicicleta, ou mesmo na natação. Em outras palavras, quando investimos em pessoas, nos tornamos mais parecidos com Deus. Passamos a priorizar o que Deus prioriza. E isso garante para nós vitória. Eu me lembro de uma ocasião em que pouco recurso eu possuía. Eu e minha esposa esperávamos nosso primeiro filho e era uma situação bem delicada. A situação dela, a gravidez complicada. E no dia do parto, o médico que havia feito o acompanhamento, ele simplesmente desapareceu da cidade. Não tínhamos para onde correr. Não tínhamos parente por perto. Éramos apenas eu e ela. Não havia nenhum familiar, ninguém que pudéssemos ancorar. Tinham pessoas, mas não nessa categoria de família, de amizade profunda. E é interessante que aparece na minha casa um homem de Deus, um pastor presbiteriano, o nome dele é Santinonen. E é interessante que ele aparece exatamente no momento delicadíssimo. Nos deu todo o suporte. Nos levou para o hospital, nos amparou, nos aconselhou, acalmou o nosso coração. Minha esposa estava em trabalho de parto há quase 24 horas, uma luta tremenda, mas naquela hora eu percebi o grande valor da vida. Como que as pessoas podem ser tesouros da nossa história. Nunca mais esqueci, perdi o contato com o Santinonen. Ele seguiu para outra cidade, outro rumo, e eu também da mesma forma, mas vou levar para a sepultura gratidão em relação a este homem de Deus, Santinonen, ele e a sua família, como foram preciosos na minha vida, num momento tão delicado, na minha vida da minha esposa, no tempo em que meu filho Jonas nascia. Isso significa que nesse jogo da vida vence quem investe em pessoas. Ele me ensinou isso naquela ocasião.
Basicamente estava dizendo, olha, pessoas valem mais. Invista em pessoas, porque elas são sinônimo de vitória. A minha vitória naquele momento, meu filho poderia ter morrido. Já tinha inclusive fezes no líquido amniótico. Tinha tudo para ter perdido Jonatas. Ele estava há muito tempo naquele processo ali, era para ter nascido muitas horas antes. Mas pela misericórdia de Deus, alguém apareceu. E foi a nossa vitória, aquele relacionamento de amizade com o pastor Santinoni. Te recomendo a fazer o mesmo, investir em pessoas. Investir em pessoas porque este é o maior patrimônio de Deus. Se você julga ser parecido com Deus, se você julga ser filho de Deus, então se coloque nessa posição de priorizar o que Deus prioriza. E Deus prioriza pessoas. As coisas, elas têm o seu valor, como eu estou dizendo, mas elas vêm e passam. Pessoas ficam, mesmo quando elas morrem, elas ficam em forma de memória, em forma de lembrança, em forma de legado moral, espiritual e outros legados mais. Na verdade, Jesus nos ensina isso o tempo todo. E olhando para Ele, olhando para a cruz, olhando para o seu ministério, sou desafiado a fazer da vida um grande investimento em pessoas. É por isso que eu estou gastando os meus últimos 15 anos de vida dedicando a pessoas, porque acredito nisto. Entendo que este é o maior valor da vida. Pessoas são o maior patrimônio de Deus na Terra. Invista em pessoas. Eu tenho certeza que esse jogo da vida você vai ser vencedor. E falar de jogo, nesse processo, nós temos que ter um entendimento muito claro de que só vence quem joga no time certo. Não adianta você jogar no time que vai fracassar. E esse time certo é o time de Deus. Certamente Ele é o grande técnico desse time. O Espírito Santo, ele está ali o tempo todo nos orientando, ao apoio da pessoa do Filho. Essa trindade divina nos governa nesse jogo da vida e somos vencedores. Aliás, a Bíblia diz que nele, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Maior é aquele que está em você, que está em mim, que está em nós, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. Portanto, joga no time certo. E nesse time certo, pessoas valem mais. Deus te abençoe e te ajude, nos ajude a celebrar esta vitória dos relacionamentos. Amém.